Tudo bem, pessoal? Bom, seguinte, nós vamos estudar agora isomeria geométrica, tá? Nós estudamos isomeria plana, que é quando a gente consegue ver a diferença entre os isômeros na fórmula estrutural plana. Mas alguns casos de isomeria a gente não consegue ver a diferença na fórmula estrutural plana. A gente precisa já começar a desenhar a geometria da molécula para enxergar essa diferença, tá? A esse tipo de isomeria a gente dá o nome de isomeria geométrica, tá certo? Bom, é uma isomeria muito simples de identificar, na verdade é até mais fácil do que isomeria plana, né? A gente só precisa guardar dois critérios para a gente saber quando um composto faz isomeria geométrica ou não. Percebe? Então a gente nem precisa ver os dois isômeros. A gente, olhando para só um composto, eu analiso esses dois critérios. Se ele satisfazer esses dois critérios, tem isomeria geométrica. Então é bem fácil de identificar quando ela ocorre ou não, tá? Bom, quando que a isomeria geométrica ocorre? Isomeria geométrica também é conhecido como isomeria cis-trans. A gente já vai ver por quê, tá? Mas olha só, quando que ela ocorre? Tem que ter esses dois critérios satisfeitos. Primeiro critério, tem que ter uma dupla ligação entre carbonos ou um anel, um ciclo. Tudo bem? Esse é o primeiro critério. Só ele resolve? Não. Né? Então olha só, aqui eu tenho dupla ligação, tudo bem com o primeiro critério. Aqui eu tenho um anel, tudo bem com o primeiro critério. Beleza, os dois compostos, tá? Só que tem mais um critério, que também precisa ser satisfeito. É preciso que nesse composto que tem a dupla ligação, o anel, você tenha ligantes diferentes em dois carbonos, tá? Por exemplo, aqui eu tenho dupla ligação. Então, esses carbonos da dupla ligação precisam ter ligantes, ou seja, átomos que estão ligados nele, né, ligantes, diferentes entre si. Tá? Então, o que está ligado aqui não pode ser igual ao que está ligado aqui. Não importa se é igual ou diferente aos ligantes do outro carbono, isso não importa. O que importa é que esse carbono tem que ter ligantes diferentes entre si e aquele carbono também, né? Você precisa de dois carbonos com ligantes diferentes, os carbonos da dupla. Então, o que está ligado aqui tem que ser diferente do que está ligado aqui e o que está ligado aqui tem que ser diferente do que está ligado aqui, no caso da dupla. No caso do anel, mesma coisa, eu preciso de dois carbonos com ligantes diferentes entre si, tá? Então, satisfeitos esses dois critérios, o composto faz isomeria geométrica. Tudo bem? Então, exemplo, vamos aplicar isso no exemplo. Eu tenho esse composto aqui, só de olhar para ele, eu já consigo ver se tem isomeria geométrica ou não, porque olha só, primeiro critério, tem que ter dupla ligação, tem, entre carbonos, né? Os ligantes dos dois carbonos têm que ser diferentes. Então aqui eu tenho hidrogênio e cloro. Esse é diferente desse, tudo bem? E aqui é hidrogênio e cloro, esse também é diferente desse, tudo bem? Eu tenho dois carbonos com ligantes diferentes. Esse composto ele, com certeza vai ter isomeria geométrica. Nem preciso ver o outro isômero dele, tá? Mas só por curiosidade eu botei aqui para vocês o isômero dele, né? Então olha só, nesse caso a gente tem os dois cloros para baixo, não é? E nesse caso aqui a gente tem um cloro para cima e um cloro para baixo. Se eu só tivesse representado a fórmula estrutural plana, às vezes eu não consigo enxergar, dependendo do jeito que eu escrever, se o cloro está para baixo, o cloro está para cima, porque a fórmula estrutural plana não se preocupa com isso. Eu posso pôr o cloro e o hidrogênio onde eu quiser ali, né, em volta do carbono. Mas quando eu já me comprometo com a geometria que a molécula tem mesmo, nesse caso de duplo ou anel tem duas possibilidades. Ou os cloros para baixo, ou um cloro para baixo e para cima. Tá bom? Bom, agora que a gente já sabe o que é isomeria geométrica e quando ela acontece, a gente tem que saber diferenciar os isômeros geométricos. Tudo bem? Sempre que eu tenho isomeria geométrica, eu vou ter dois isômeros, o cis e o trans. Tá certo? Como é que a gente identifica quem é quem? Né? Bom, vamos olhar para esse caso aqui primeiro, tá certo? Aqui eu tenho isomeria geométrica porque tem dupla ligação, tudo bem? E eu tenho ligantes diferentes nos dois carbonos. Bom, o processo é bem simples para a gente identificar que é um isômero cis. A gente procura nos dois ligantes diferentes do carbono qual deles é mais pesado, tá? Então, entre o hidrogênio e o oxigênio é mais pesado. Então eu vou marcar ele aqui, ó. Esse aqui, desses dois, está mais pesado. No
fazer a mesma coisa. Entre hidrogênio e carbono, o carbono é mais pesado. Eu estou falando de peso atômico mesmo, tá? Você vai lá na tabela periódica e olha quanto vale a massa do carbono, a massa do hidrogênio. É claro que a gente não precisa ficar decorando as massas, né? Mas a gente, com uma certa prática, a gente começa a adquirir essa habilidade de ver qual grupo é mais pesado. Às vezes a gente nem sabe o número da massa, mas sabe que aquele grupo ali é mais pesado, né, do que o outro, tá bom? Mas se precisar, consulta uma tabela periódica. Entre o hidrogênio e o carbono, esse aqui é o mais pesado. Tudo bem? Daí a gente imagina o seguinte, imagina que no plano dessa dupla ligação, eu vou traçar aqui uma linha e vou observar o seguinte, se os grupos que eu marquei como mais pesados estão do mesmo lado dessa linha, eu digo que o isômero é cis. Agora, quando eu olho aqui nesse caso, olha só, o grupo mais pesado é o CH3, no outro é o OH, então você já percebe que esse é o isômero desse, não é? Mas nesse caso, o CH3 está para baixo da linha e o OH está para cima da linha. Os grupos mais pesados estão na transversal, né, em relação a essa linha que eu tracei pela dupla ligação. Tá bom? Então, nesse caso, eu tenho o isômero trans, quando os mais pesados estão de lado oposto. E nesse caso, eu tenho o isômero cis, quando os mais pesados estão do mesmo lado. Para quando eu tenho o anel, o raciocínio é o mesmo. Eu imagino um plano que passa pelo plano do anel, né? Aqui o cloro é mais pesado que o hidrogênio e aqui o cloro é mais pesado que o hidrogênio. Se eles estão no mesmo lado, eu falo que é o isômero cis. Nesse caso, ó, o plano do anel passa por aqui, o mais pesado está para cima e nesse o mais pesado está para baixo. Então eu tenho um isômero trans. Também tranquilo de identificar. Só que para identificar, eu preciso da estrutura geométrica, né? Se eu tiver só uma fórmula estrutural plana, eu não consigo ver isso. Então eu tenho que ter desenhado ali, pelo menos a geometria de quem está para cima e quem está para baixo, na ligação dupla e no anel. Tá certo?